Vamos dar início agora à aula 2 dos nossos estudos de termodinâmica. Nessa aula, nós vamos discutir a respeito dos tipos de trabalho. Recordando os conceitos estudados na aula 1, devemos nos lembrar que as variáveis calor, que nós chamamos de Q, e trabalho, que nós chamamos de W, são definidas apenas em termos de processo. Antes e depois do processo de transferência de energia, calor e trabalho não existem, porque eles são reflexo do processo, eles são o processo. Como nós vimos, calor é uma transferência de energia entre a vizinhança e o sistema devido a uma diferença de temperatura. Então, é consequência da ação de forças em um nível molecular. Já o trabalho é uma diferença de energia entre sistema e vizinhança devido a uma força macroscópica observável que atua à distância. Nos nossos estudos, o termo trabalho vai ser aplicado a todos os processos de transferência de energia, exceto aqueles devido à diferença de temperatura, pois nesse caso estaríamos falando de calor. O trabalho vai ser provocado pela variação do volume do sistema. Nesse caso, nós estamos falando de trabalho de expansão, ou seja, o trabalho que surge quando ocorre uma variação do volume que pode englobar, por exemplo, o trabalho realizado por um gás quando ele expande e desloca a atmosfera. O termo trabalho de expansão, ele também pode ser aplicado quando eu tenho variações negativas de volume, ou seja, quando eu tenho trabalho de compressão. Eu mostro para vocês agora uma figura em que nós temos um sistema, né? Esse sistema está acoplado eu tenho acoplado aqui a um pistão. Esse pistão é um pistão que não tem peso aqui nessa área externa. Ele funciona, ele vai se movimentar sem atrito, pistão rígido, e possui área que nós chamamos de A. A pressão externa é uma pressão que vai ter a magnitude da força que atua na face externa desse pistão. Então, a força que está sendo aplicada aqui seria essa pressão externa multiplicado por essa área. Quando eu tenho o processo de expansão do meu sistema, que varia esse espaço aqui dz, eu posso inferir que o sistema ele vai se expandir e o pistão vai se deslocar contra a pressão externa Px, desculpa. O trabalho realizado aqui será decorrente dessa pressão que está aplicada aqui vezes a área, né? Porque pressão multiplicada pela área, nós temos a força multiplicada pela variação de volume. Então, ó, quando o pistão de área A se desloca a uma distância dz, varre um volume dV igual A vezes dz. A pressão externa é equivalente a um peso colocado sobre o pistão e provoca uma força que se opõe à expansão e que é dada por força vai ser igual pressão vezes a área. Ora, pelos nossos estudos, por esse desenho, nós podemos inferir que dW vai ser igual, trabalho vai ser igual a força aplicada vezes a variação de volume. dW, ora, quem é a força? A força é a pressão externa multiplicado pela área, vezes o dz. Área vezes dz dá variação de volume, então trabalho vai ser a pressão externa vezes a variação de volume. Para eu conhecer, isso é a variação de trabalho, para eu conhecer o trabalho eu vou integrar essa expressão, eu vou integrar de volume inicial ao volume final. Então, integral da pressão externa vezes a variação de volume. O resultado dessa integral aqui, que vai ser trabalho vezes a variação de volume, vai me dar o trabalho do meu sistema, vai fornecer o trabalho do sistema. Vale lembrar que a contração de volume vai dar um dV menor que zero. Ora, se dV é menor que zero e eu já tenho um negativo aqui, eu terei um trabalho que tem sinal positivo.
Trabalhos com sinal positivo, pelas regras de aquisição, eu vou dizer que é um trabalho realizado sobre o sistema, ou seja, o sistema sofreu uma compressão, então eu realizei um trabalho sobre o sistema. Quando eu tenho dV maior que zero, que é o caso de expansão de volume, por que dV é maior que zero? Porque o volume final é maior que o volume inicial. Nesse caso, essa expressão aqui vai dar algo positivo, positivo com negativo fica negativo. Então, trabalho é um valor negativo. Pela convenção de aquisição, trabalho negativo é um trabalho realizado pelo sistema. O trabalho tem as unidades de quilo, metro quadrado, segundo a menos 2. Ok? O trabalho pode ser fruto de diversos tipos de expansão. Por exemplo, expansão livre, expansão contra uma pressão constante, expansão reversível, expansão isotérmica reversível. Vamos dar uma olhadinha em cada tipo de processo de expansão. Nós temos a expansão livre, que significa uma expansão contra uma força nula. Ela ocorre, por exemplo, quando a pressão externa é igual a zero. Se a pressão externa é igual a zero, a nossa expressão do trabalho vai se reduzir a zero também. Afinal, trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Se a pressão é igual a zero, então nós temos que o trabalho vai ser também igual a zero. O que isso quer dizer? Significa que não há trabalho sendo realizado quando o sistema se expande livremente. Esse tipo de expansão vai ocorrer, por exemplo, quando um gás se expande no vácuo. Um outro tipo de expansão que nós temos é uma expansão contra uma pressão constante. Esse tipo de expansão é uma situação em que a pressão externa se mantém constante durante todo o processo de expansão. Por exemplo, o pistão, daquele sistema que nós mostramos anteriormente, pode trabalhar contra uma pressão da atmosfera que se mantém invariável durante todo o processo de expansão. Se nós quisermos um exemplo químico desse tipo de expansão, nós temos as situações em que reações químicas formam gases no interior de um recipiente e esse recipiente pode expandir. Vamos verificar algebricamente como que nós podemos representar uma expansão contra pressão constante. Aqui nós temos a nossa expressão. Trabalho é igual a menos a integral da pressão externa vezes a variação de volume. Ora, como a pressão externa permanece constante, a pressão externa pode sair fora da integral. Então, nós tiramos a pressão externa e fica a integral de dV indo de volume inicial a volume final. A integral de dV vai ser ΔV. Então, nós temos que menos a expansão, menos a pressão externa, que multiplica volume final menos volume inicial. Essa é uma representação algébrica da pressão, da expansão à pressão constante. Se nós representarmos graficamente esse processo, nós teremos uma representação como é mostrado nessa figura. Então, eu tenho aqui que a integral que nós apresentamos, ela pode ser representada pela área que está nessa figura. O valor de trabalho, simbolizado por W anteriormente, é igual a essa área que está subentendida abaixo da reta horizontal P externo, de pressão externa. Então, aqui eu tenho a pressão constante, né, pressão externa constante. A variação de volume delimita para mim qual é o tamanho da área que eu tenho abaixo da minha curva. Então, essa área aqui vai ser numericamente igual ao trabalho de expansão. Eu vou falar que esse gráfico aqui, né, esse tipo de diagrama aqui, o gráfico de pressão vezes volume, para o cálculo de trabalho de expansão, é chamado de diagrama indicador. Então, só para a gente finalizar essa parte, lá, o trabalho efetuado por um gás que se expande contra uma pressão externa constante é igual ao da área sombreada nesse exemplo de um diagrama indicador. Beleza? Vamos agora para o novo tipo de expansão.